Boa tarde a todos, é um prazer apresentar a vocês uma comparação entre o sistema judicial islâmico e o brasileiro. Vamos explorar as diferenças e semelhanças. Assalamu alaikum, queridos irmãos e irmãs, que a paz de Deus esteja com todos vocês. Na aula anterior eu falei das sanções penais ou penas possíveis no direito penal brasileiro. A partir de agora nós vamos tratar das penas que são imponíveis na Sharia, na lei penal islâmica. Basicamente existem três grandes categorias de sanção penal no Islã. Nós temos o hudud, que são aquelas penas fixas estabelecidas previamente nas fontes de revelação, que são o Corão e o conjunto dos hadiths. Nós temos qisas e dia, que é a retaliação e a composição pecuniária. E nós temos o tazir, que são aquelas penas discricionárias que são fixadas unilateralmente pelo Qadi. Na aula de hoje nós vamos tratar do hudud, que é aquela que é mais alvo de polêmica. Como eu disse, a sanção hudud é aquela que é prevista expressamente nas fontes de revelação. No Islã, portanto, são aquelas penas previstas expressamente no Corão ou em algum hadith. Ou seja, pode haver um ou alguns versículos do Corão descrevendo uma conduta como criminosa e ali mesmo já se define qual a sanção que será imposta ao criminoso. Tá claro? Em geral, que penas são essas? E geralmente são as penas mais polêmicas, que trazem maior comoção da comunidade internacional. Nada obstante, segundo a crença islâmica, a previsão dessas penas decorra da própria soberania divina. Nós temos a possibilidade de se prever, nós temos a previsão, por exemplo, de amputação, né? Amputação de membros, geralmente de mãos e pés. Em que crime? Crime de roubo, por exemplo, né? O sujeito pratica um roubo, ele pode ser condenado à pena de amputação da mão direita. Se ele pratica de novo, amputação do pé esquerdo. Se ele reincide pela terceira vez, possibilidade de amputação da mão esquerda e, se continuar, do pé direito, e em casos extremos de multireincidência, até pena de morte, né? Então, a amputação ela é uma pena prevista expressamente nas fontes de revelação, no caso, por exemplo, no crime de roubo, não é? Outra pena, hudud, é o açoite, são as chibatadas, que são previstas, por exemplo, para consumo de álcool, que no Islã é crime, para adultério, para falsa acusação de adultério. A falsa acusação de adultério é tão grave quanto o adultério em si no Islã. Nós temos também a pena de apedrejamento e eventualmente de morte para os crimes de adultério e de apostasia, que é a renúncia da fé, né? Mas no caso do adultério, isso depende muito também de interpretação, né? Como eu disse, no direito penal islâmico, essas previsões variam muito de país para país, variam muito no tempo. No tempo, alguns países vão abrandando e varia muito de escola de jurisprudência, né? Mas é interessante notar que essa pena de apedrejamento até a morte, por exemplo, que alguns países prevêem para adultério, é tanto para homem quanto para mulher, né? Outra pena hudud é a pena de execução, né? Por crucificação, por exemplo, prevista para roubo qualificado e bandidagem. Mas é preciso ter em mente que modernamente essas penas muito severas têm sido abrandadas, né? Alguns países de maioria islâmica, como eu já lhes expliquei em aulas anteriores, copiam a legislação penal tanto do mundo anglo-saxão quanto dos países da Europa continental. E muitas vezes tem sistemas mistos, né? Alguns crimes
são crimes da Sharia e outros crimes não constam da Sharia ou são tratados de uma maneira muito mais branda que a Sharia. Isso é muito comum, né? A Nigéria é um exemplo de país que tem um código penal misto, o Egito, e por força também da enorme pressão internacional, especialmente vinda de grupos de proteção de direitos humanos. Então, em geral, essas penas, porque são muito severas, elas tendem a ser substituídas por encarceramento, por pena de prisão. Mas uma coisa é importante dizer, nesses crimes de sanção hudud, que são as penas mais severas, exige-se que no caso concreto haja uma colheita de provas muito mais robusta. São provas, a exigência probatória é mais rígida. Então, por exemplo, pra vocês terem uma ideia, no crime de adultério, como é que você prova o crime de adultério? É uma prova tarifada, ela é pré-qualificada. Você precisa do testemunho ocular de 4 testemunhas idôneos que tenham presencialmente assistido à penetração. Isso é muito difícil de acontecer, né? É quase como se o Islã dissesse, olha, o adultério é um crime grave, né? E tome muito cuidado, porque você, ao acusar alguém de cometer adultério, pode incorrer numa pena severíssima, que é a pena prevista para um outro crime, que é o crime de falsa acusação de adultério. É como se essa pena existisse para não ser aplicada, né? Mas há alguns pouquíssimos casos, quase sempre por confissão, não porque há o testemunho ocular de 4 pessoas idôneas que tenham assistido presencialmente à penetração, né? Então, repito, não só essas penas tendem a ser substituídas por penas de prisão, como elas têm um regime probatório muito difícil de ser configurado. É aquilo que na tradição ocidental se chama de prova diabólica, aquela prova que não é exatamente impossível, mas é improvável de ser coletada. Tá claro? Então, na próxima aula nós vamos tratar das sanções de retaliação e composição pecuniária e das sanções de tazir, que são aquelas que o próprio Qadhi define, porque não tem previsão expressa nem no Corão e nem nos hadiths. Saudações a todos e até a próxima.